Olá, bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje a gente vem com essa nossa formação de dezembro de 2025, que se chama Muito Prazer, Sou a Escola de Formação. Então, a gente pensou muito em conversar com vocês um pouco sobre a escola de formação, sobre o que acontece por aqui, o que já aconteceu, quais ideias que temos para o próximo ano. Então, pode passar. Eu sou a Ana Paula, antes, né, de já iniciar, mas acho que todo mundo já me conhece, sou a gestora aqui da Escola de Formação, também a formadora das equipes, e hoje, então, a nossa ideia é trazer para vocês, né, o que é a escola, né, como acontecem as formações, onde acontecem, por que a gente tem uma escola de formação docente em Canoas, e as projeções, então, para 2026, para onde que a gente vai. Pensando um pouquinho, assim, de o que é essa escola de formação, o que é esse espaço, então a gente organizou, assim, esse próximo slide para que a gente reúna, assim, várias características da nossa escola de formação, pode passar, várias características da escola, então, que iniciou em 2021, né, como um projeto do governo, um projeto aqui da nossa prefeitura, e que ela, naquele período, como a gente estava num pós-pandemia, ela aconteceu de formato online, né, apenas no formato online, mas a gente teve, né, a nossa trajetória que começou em 21, a gente segue até hoje, né, sempre pensando no melhor da escola, e a partir de 22 ela sim teve esse espaço físico, né, que é a nossa Casa Verde, que a gente tem tanto a escola de formação, quanto também a Casa da Avaliação Externa, que é um trabalho diferente do nosso, mas que se complementa, o Núcleo de Gestão e Carreira, e também o Conselho Municipal de Educação, que está conosco aqui, dividindo o espaço da escola. Quais são as práticas, então, né? Acolher os profissionais da rede municipal, porque um espaço físico, né? Porque uma casa, isso é bem importante, assim, que um espaço como esse é um entrelugar, né? Ele não é, ele é parte da secretaria, mas ele é um outro espaço, como se fosse um anexo. Então, ele não acontece nem dentro da escola, né, das escolas, das 83 nossas de Canoas, mas também não dentro da secretaria, e sim nesse terceiro espaço, né, esse lugar em que a gente vai construindo uma rede colaborativa de formação, né, uma formação que incentiva a participação dos professores, né, tanto que muitos são convidados para trazer suas práticas, né, para participar ativamente do processo nosso aqui como escola. Encorajar a autogestão dessa trajetória formativa de cada docente, então que todos possam fazer essas 10 formações que a gente tem ao longo do ano, né, e também as outras extras que a gente vai colocando sempre no nosso site, e pensamos também na parte de elaboração de instrumentos, materiais pedagógicos, né, tudo que possa qualificar o processo formativo e que chegue tanto nessa formação do professor, quanto chegue lá no na nossa criança, nosso estudante, que é essa ponta final, né, desse processo que a gente passa por aqui também. Apoiar as diretorias de educação e de ensino, as unidades, as equipes e professores, inovar essa oferta de formação continuada e aperfeiçoamento docente. A escola de formação em Canoas, ela realmente é algo muito bacana que exista, assim, porque não são todos os municípios que têm, né, muito poucos, né, aqui no Sul a gente não tem tanto contato com outras escolas, porque, né, enfim, algumas vão sendo construídas, a gente até serve muitas vezes de inspiração, mas a gente tem outras pelo Brasil, mas a gente nota que é uma prática que está cada vez aumentando mais, porque é importante ter um lugar onde só se pense realmente em formação, né, que a gente esteja aqui, as pessoas que estão ali estão pensando formação o ano todo, não é aquilo de, semana que vem tem uma formação, a gente tem que pensar o que é, não, são pessoas que estão ali, né, o ano todo, tendo esse fio condutor, como a gente chama, né, imaginando e com a colaboração da rede, criando o que a gente entende por que vai melhorar e que vai qualificar o ensino na rede de Canoas. A gente também trabalha muito com a questão da pesquisa, né, fomentar a pesquisa, docente, discente, pensando nisso, né, o quanto um professor pesquisador é muito relevante nesse processo todo, e isso nos faz, né, retroalimentar, né, a gente
faz as propostas para a rede, mas a rede também traz propostas para a gente, o que é muito rico, né? Ali tem um comentário de uma prof, né, que diz: a formação continuada tem sido muito significativa e alinhada às necessidades reais da prática docente. Gostei especialmente da clareza nas orientações e da possibilidade de diálogo entre os professores. Então, é o que a gente fala, né? O professor, muitas vezes, na escola, ele se sente um pouco sozinho na sua área, né? Um professor, por exemplo, de português ou ciências, às vezes ele só tem um na escola e ele tem os colegas para dialogar, mas aqui na escola de formação ele pode dialogar com os outros tantos colegas daquela área que tem na rede, e isso é muito produtivo realmente. Pode passar, por favor. Então, aqui um pouquinho, né, dos nossos formadores aqui, que hoje, que vão estar aqui nessa formação, né, então vocês já conhecem a maioria das carinhas, então daqui a pouco vocês vão ouvir cada um dos colegas. Pode passar. Olá, pessoal, aqui é o Rodrigo, da Escola de Formação. Bom, agora que a gente já sabe o que é a Escola de Formação, vamos ver como está estruturada essa formação continuada, né? Então, como elas acontecem. Então, a organização se dá a partir de cada dia ter uma área ou um grupo específico, né? Então, por exemplo, aqui na Escola de Formação, tem a formação da educação infantil e dos anos finais. Então, é o que acontece ali naquele verde um pouco mais forte, né? Elas acontecem predominantemente à tarde, porque os professores formadores estão em sala de aula no turno da manhã. Isso é algo que tem um fator positivo, porque a gente sabe, então, a realidade da sala de aula de Canoas, né? Então, a gente consegue não pensar apenas na teoria, ou na base legal, administrativa, mas também na parte pedagógica, a realidade mesmo do chão da sala de aula. Então, esses são os dias de planejamento, por exemplo, ali, língua portuguesa, na segunda e terça, então o professor pode ter um planejamento em casa na segunda ou na terça-feira, sendo de língua portuguesa, né? Então, se ele tem o planejamento na segunda, ele vai trabalhar na escola na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele tem que reservar uma segunda-feira por mês para a formação de língua portuguesa. As formações são presenciais, né? A BNC Formação, ela tem essa orientação de que as formações são presenciais, formações continuadas, pelo fato de que o professor, ele aprende, se desenvolve, se aprimora a partir dos seus pares. Então, isso é muito importante. Nós temos várias escolas aqui de Canoas, onde aquele professor de geografia, ele é o único da escola, aquele professor de língua portuguesa, ele é o único da escola. Então, essa troca que acontece aqui na escola de formação, ela é muito importante. Mas nós temos formações que são online, que é a de arte, ensino religioso e da ERERA, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Pensem que arte e ensino religioso, principalmente, são componentes curriculares que têm poucos professores habilitados, né? A arte tem alguns, ensino religioso a gente não tem professores concursados para isso. Até temos professores com especialização em metodologia do ensino religioso, mas nós não temos professores concursados especificamente para ensino religioso, nem graduados em ciências da religião. Tá? Então, esse professor vai ser um professor que vai complementar a carga horária. Então, ele não pode reservar um dia específico, como, por exemplo, a quarta-feira para o seu planejamento, porque ele pode ser, por exemplo, um professor de língua inglesa, que tem planejamento segunda e terça. Né? Então, ele precisa dessa formação no formato online, porque ele pode, então, no momento mais oportuno, dentro de um mês que é publicado, fazer, então, essa formação. As presenças. As escolas recebem, né, no meio da supervisão, uma planilha de Excel, onde tem uma aba dos atestados, daqueles professores, olha, não frequentei a formação de história, por exemplo, neste mês, porque eu tive que ir ao médico, por exemplo. Né? Então, está lá, a supervisão nos manda a justificativa, fica lá escrito, então, essa falta justificada. E tem as presenças, né, a partir do link de participação, né, que vocês já estão acostumados a preencher, a gente, então, encaminha para as escolas o nome do professor, a escola e qual formação que ele assistiu durante aquele mês. Essas presenças então são divulgadas, né, dentro de algumas semanas, alguns dias, né, para as escolas. Essa certificação, então, essa presença lá é importante tanto para a certificação, né, como aqui tem um exemplo de um print das certificações de um professor, como também elas são importantes para o plano de carreira, né? Que é um ponto aqui que eu vou tratar
Mas antes eu quero só explicar que essas presenças ali, elas são importantes para a equipe pedagógica, porque nós temos a orientação de que se um professor não vem à formação, ele tem essas horas em débito com a escola. Então, a escola pode cobrar desse professor, olha, tinha uma tarde que tu deveria ter ido lá para a escola de formação e tu não foi, tá nos devendo essas 4 horas. E daí isso pode ser descontado de alguns períodos que ele substituiu em sala de aula, isso pode ser descontado, por exemplo, de uma falta do professor, isso pode ser descontado de um dia que ele vai ter que fazer a mais na escola. Tá? Nós tivemos professores, por exemplo, que este ano foram muito frequentes, porque a sua escola, lá naquela avaliação, que é isso que eu quero citar aqui do plano de carreira, lá na avaliação anual, que todos os 3 planos possuem, tem um ponto que é da efetividade. Então, se esse professor ele é assíduo, então é colocado o número de faltas e aquilo gera uma pontuação. Né? Então, quanto mais faltas tu tem, menos pontos tu vai ganhar na avaliação anual. Seja do plano antigo, 5580, do subsídio, que é aqueles dos 5580 que migraram para o plano novo, ou do plano novo, que é o 5878. Né? Então, é muito importante, porque algumas escolas, elas têm corretamente considerado essas não vindas na escola de formação como faltas, e isso acaba sendo descontado lá da sua avaliação anual. Tá? Esses certificados, ali, como eu mostrei para vocês, eles são importantes também para a avaliação anual. Essa avaliação anual, que é a entrega de 4 certificados, para o plano antigo, 5580, e para o subsídio, ela acontece anualmente. Tu tem que apresentar lá em torno de 4 certificados, dependendo ali de onde vem, da pontuação. O plano novo, você tem que apresentar de 5 em 5 anos. A gente consegue notar, tem um processo de aculturação, né, com relação a esses envios de certificados. Então, por exemplo, até o ano passado, essa época do ano, de novembro, dezembro, a gente era muito cobrado, tinha muita atenção sobre aqui os formadores da escola de formação, porque o pessoal do plano antigo, que tem que apresentar 4 atestados, eles ficavam, meu Deus, eu não vou conseguir apresentar agora em dezembro, porque não tem nenhuma formação aberta, ou tem só uma que vai ficar aberta até o próximo ano, vocês não podem fazer isso comigo. Só que daí, digamos, 10 formações, tu só conseguiu assistir 2, 3, daí faltava uma. Então não era culpa da escola de formação, né? Era ali uma não efetividade, né? Uma não participação das formações anuais. Então, se tu tem 4, se tu participa de março, abril, maio, junho, tu já teria ali, né, ficado bem tranquilo. E a gente nota, assim, que esse ano foi muito mais tranquilo. Então, o pessoal aí começou a se organizar melhor frente a isso, né? Então, os que vieram, assim, nos cobrar, era mais, assim, das últimas formações, já saiu, não saiu, assistir a última, né? Mas isso é um processo que a gente espera que a cada ano, então vai ficando mais tranquilo, porque são 4 formações, então dá para o pessoal fazer 4 mais espaçadas. Né? O pessoal do plano antigo já não, ele se organiza, ele coloca numa pasta, ele vai arquivando esses certificados. Né? Olá, me chamo Pedro Martins e vou trazer então o início aí do nosso terceiro tópico, que é onde acontecem as formações. Pode passar, por favor. Que é então algo que eu acho que a maioria dos colegas já devem saber, né, sobre o espaço, né, ou quais são os espaços onde as formações acontecem, né? Enfim, a gente está trazendo também, considerando que tem colegas novos na rede, né, que estão começando a entender um pouco como é essa dinâmica. E o primeiro espaço, então, é o espaço físico, né, que é, então, Escola Permanente de Formação Docente Professor Darcy Ribeiro, que nós chamamos de Casa Verde, né, fica no centro de Canoas, na rua Major Ernesto Vitroc, número 14, pertinho da Estação Canoas, né, da estação do Transurb, que é onde acontecem as formações presenciais, né, mensais, tanto de anos finais, da educação infantil também, né, e algumas formações de equipe também, né, além de ser o local também onde acontecem projetos e eventos como a Semana de Arte, né, que depois a gente vai falar um pouquinho também. Pode passar.
Olá, pessoal. Sou Marcelo Otto, sou formador dos professores de Educação Física e nós tivemos alguns outros espaços físicos, né, de formação continuada nesse ano. Então, já de antemão, fazer um agradecimento à equipe diretiva da MF, prefeito Edgar Fontoura, um agradecimento à MF Paulo VI também, né, por ceder esses espaços. Tivemos duas formações que necessitávamos de um espaço mais amplo, né, para a prática das formações, que foram formações teórico-práticas, né, então ali a gente vê algumas fotinhos, lá na MF Prefeito Edgar Fontoura, e também nós tivemos esse ano a Caravana do Esporte, né, aqui na nossa cidade, onde tivemos o acontecimento em duas escolas, uma do lado leste e uma do lado oeste. Então, a gente fez em um dia na MF Paulo VI e no outro dia na MF Prefeito Edgar Fontoura. Olá, colegas. Eu sou a Fernanda, então, responsável pelas formações dos professores de matemática e ciências aqui da nossa escola de formação. Outro parceiro nosso é o Instituto Federal, né, o campus aqui de Canoas. Nós tivemos já diversas formações para os professores de matemática. Essa parceria ela vem principalmente do projeto Poema, que é um projeto que prepara oficinas para professores de matemática, ali do IFE, e também já tivemos algumas formações com os professores de ciências naturais, aqui eu trago umas fotinhos, quando nós tivemos, então, uma formação também com os profissionais da cooperativa Coopertec. Então, é um outro espaço que a gente tem aí também para as formações. E além dos espaços onde acontecem as formações presenciais, físicas, né, a gente tem também espaços virtuais, no caso o site, né, e a página no YouTube. Ali na nossa página web, no nosso site, a gente convida, né, todo mundo a conhecer, quem não conhece, né, ali a gente tem um pouco de detalhamento assim, do projeto de formação, ali vai estar postado também o cronograma das formações, né, a cada mês é colocado ali. E tem também formações assíncronas, né? Então, formações que já aconteceram, foram gravadas e estão disponíveis ali, né? Então, algumas trilhas do conhecimento, que são sequências, né? São, às vezes, 4, 5 formações, como numa trilha, e os cafés da janela também, que são formações únicas, né? Individuais, estão disponíveis ali, podem ser acessadas pelo site. Né, também tem bastante material de apoio, né, que pode ser usado tanto como embasamento teórico para nós, profs, né, material para nós e material também para ser usado com os alunos. Ali também estão todos os cadernos de estudos orientados, né, o material que foi produzido no ano passado como recuperação da carga horária das aulas que não tivemos em função da enchente. E segue como um material de bastante relevância, né, que a gente pode ainda usar, aproveitar. Está tudo disponível ali, né, pode só entrar no site e baixar. O site também tem um espaço para divulgação de práticas na rede, né, inclusive é um espaço aberto, quem quiser, né, pode entrar em contato conosco, tiver algum projeto, algum registro que queira divulgar, existe um espaço no site para isso, já tem algumas coisas postadas. E tem também páginas específicas para projetos, programas e eventos que são promovidos e acontecem aqui na Escola de Formação, como a Semana de Arte, o programa Descortine Suas Ideias, o concurso Professor Destaque, né, a comissão e o GT da IRER, o projeto Caminhos Cruzados e o Escola Pesquisadora. Então, aqui, só alguns exemplos das páginas, né? Essa aqui é a página onde tem os projetos, né? Você fala da Semana de Arte, todos esses que eu citei. Pode passar adiante. A página onde a gente pode fazer o download dos cadernos de estudos orientados. Pode passar. A página do grupo de trabalho da ERER.
e do projeto Caminhos Cruzados. E além do site, então, a gente tem o canal do YouTube, que é o canal oficial onde estão postadas, né, publicadas e disponíveis todas as formações assíncronas que são realizadas na escola de formação. Né? A navegação, ela, enfim, ali em vídeos, a gente consegue ver eles a partir do mais recente, né? Mas tem também uma organização em playlists, né, conforme temática, que dá para ser explorado. Bom, e a gente pensou também do porquê, né, que se tem, então, uma escola de formação permanente, né? Porque a gente tem uma escola de professores. A gente até gosta muito de falar, quando os estudantes vêm na nossa escola, eles dizem, mas o que é aqui, né, Sora? O que é esse espaço, né? A gente diz, olha, tem um dia, né, que os profs não estão lá na escola, né, e nesse dia eles vêm aqui, e aqui é uma escola de professores, e eles gostam muito de saber disso, né? Saber que o professor segue sempre aprendendo, né? O professor, ele é esse que está sempre instigado a aprender, sempre buscando coisas novas, então é realmente bem importante, assim, a gente fala isso para os alunos, mas a gente também fica ali orgulhoso de saber que Canoas tem um espaço de formação, uma escola de professor. Acho que o nome é muito forte também, porque é uma escola da mesma forma. Pode passar. Então, esse ponto 4, a gente primeiro queria assim, contar rapidamente para vocês, né, que ela foi sim inspirada lá em 2021, quando foi criada, ela foi inspirada em outras escolas, né, houve uma visita na época da secretária da Educação, da secretária adjunta, enfim, da diretora, que viajaram a Sobral, conheceram a SFAPEG, viram como funcionava. A gente também pesquisou muito, né, como era uma proposta, né, de outras escolas, como a Escola de Formação Paulo Freire, do Rio de Janeiro, também a Formação em Desenvolvimento Profissional lá de Minas Gerais, e também a de São Paulo, na EFAP. E aí, a gente pode se perguntar, né, então é um modelo copiado de outro lugar. Não, ela não é copiada de outro lugar, por quê? A ideia, a inspiração de ter uma escola de formação em Canoas, sim, foi de outros lugares que também tem, mas a nossa escola foi pensada muito a partir das experiências de Canoas, na própria rede, né? O que a gente em rede já fazia e o que de bom a gente pode continuar, né, trazendo para a formação de Canoas. Então, na época, né, eu estava na secretaria desde 2020, então, quando entrou a escola de formação em 21, eu fui uma das pessoas que pensou muito, né, junto com as colegas que estavam na época na equipe, de como a gente faria essa formação, de essa ideia de ter um formador de cada área, tudo isso surgiu naquele momento, não foi algo que a gente olhou para outra e disse, a gente vai copiar um modelo. Não foi. A gente tinha já no histórico de Canoas, né, o CEP, primeiro Centro de Estudo e Pesquisa, lá nos anos 90, depois o CEP com S, né, que é o Serviço de Estudo e Pesquisa de 98 a 2007, depois a gente teve também, aí foi bem numa época que eu entrei na rede, que foi o Congresso Regional de Práticas Inovadoras, que também trazia lá de 2013 a 2016 essa proposta de compartilhar pesquisas, depois a gente teve o projeto Saberes em Diálogo, né, a partir de 2017 até 2020, eu fiz parte com muito orgulho, e acho que essas sementes que a gente lançou naquela época aí, que já foram germinando em Canoas, é o que construiu o que a gente tem hoje como escola de formação, né? Que é isso, a proposta de, que são os pilares, né? O trabalho coletivo, o registro das práticas, o diálogo entre os pares, né? Isso que a gente estava falando antes, né? De que os colegas a partir de dentro, né? A formação vem de dentro. Ela não é alguém de fora que vem nos dizer, né? Isso é o que se faz ou o que não se faz. Não é uma pessoa diferente lá que dá uma palestra e que muda tudo em Canoas, né? A gente acredita muito que a formação tem que partir de dentro da sala de aula, de dentro das pessoas que fazem, né? Por isso tão importante, como o Rodrigo comentou, né? Que os colegas estão em sala de aula num turno, e também a importância de ser um servidor, né? De ser alguém que é um servidor da rede, alguém que já trabalha nessa rede há um tempo, há um bom tempo, muitas vezes, mas que tem coisas para acrescentar e para aprender junto com os colegas e para ensinar também, né? Não é uma formação comprada de fora, né? A gente sabe que outros municípios, às vezes, contratam fundações, e a formação e tanto o material é feito por outras
outras instâncias, né, outras instituições, e Canoas optou por, sim, fazer uma formação a partir de dentro e acreditar nos seus próprios professores, né, as pessoas que, tanto a equipe que está aqui, que é uma equipe maravilhosa, tanto na equipe que está na escola, né, e que a gente faz essa parceria. E a gente colocou ali também, né, um pedacinho do artigo 13 da BNC, que é a de formação continuada, não é a mesma lá da BNCC, é essa BNC que está até num QR Code pequenininho ali, para quem quiser conhecer. Ela fala muito que a formação continuada em serviço do professor, ela tem que dar essa oportunidade de aprender junto aos seus colegas de trabalho, com o suporte de um formador experiente, mentoria, tutoria, enfim, né, como traz lá na lei, compartilhando aprendizagens já desenvolvidas, atendendo ao disposto no parágrafo lá da LDB. Por quê, né? Para ter um impacto positivo, e essa partezinha ali que está marcada ali também é da BNC Formação, ela diz que para ter um impacto positivo a gente precisa de foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre os pares, duração prolongada de formação, ou seja, tanto essa questão da presencialidade, mas também de ser uma formação que não é uma formação que acontece uma vez e daqui a 6 meses a gente se vê de novo, né? Ou que acontece ali numa horinha, uma meia horinha e a gente está formado. Não, a formação ela é contínua, então é por isso que ela é uma formação continuada, ela tem que ser organizada para que aconteça, né, com frequência e essas pessoas se encontrem de novo para continuar o que já estavam discutindo em outros encontros. Então, essa duração prolongada não é só do tempo de formação de uma tarde, mas também de ela acontecer em vários meses e esse grupo ser quase sempre o mesmo, né? Esse grupo de professores que vem aqui. E essa coerência sistêmica, né? Uma das coisas que a gente ouviu muito do pessoal da Grampal quando veio aos municípios para conhecer a nossa escola, e teve um evento bem bonito que partiu do Conselho Municipal, mas que nos convidaram a falar. Eles disseram, bom, mas Canoas não faz uma coisa mirabolante. Eles às vezes disseram que era elas brincaram que eu tô com invejume, né? Inveja com ciúme, que é porque, nossa, mas vocês não têm algo que seja caríssimo ou que demande algo tão, assim, que o município tenha que fazer algo muito mirabolante. Não, é algo que acontece sempre, o professor sabe que lá, dia 30, 31 do mês, ele vai receber o cronograma, que vai acontecer a formação, né, que essa formação todo mês vai ter, que ele tem no total de 60 horas de formação para os professores que participam das 10 formações, então isso é importante, que há uma valorização também da nossa profissão, né? Então, isso é importante a gente ver. Na época, a Grampal falou assim, poxa, mas então, se a gente se organiza e tem um grupo de servidores, pensando só nisso, como eu comentei antes, né? Pensando formação todo dia, não é alguém que faz milhões de coisas ao mesmo tempo e aí tem um tempinho lá no seu dia para pensar em formação. O grupo que está aqui na escola é um grupo que pensa a formação o ano todo. E isso acho que, o que tem de mais, assim, que grita, assim, que é importante dentro do trabalho que a gente faz, é um grupo que pensa nisso e que se esforça para que sempre seja um encontro melhor e sempre ouça os colegas, né? E ali a gente colocou pequenininho também a questão que está dentro do artigo 7 dessa lei, né, dessa orientação lá do Conselho Nacional de Educação, que adultos aprendem melhor quando têm a oportunidade de praticar, refletir e dialogar sobre a prática, razão pela qual formações curtas não são eficazes, precisando ser contínua a interação entre professores e formadores. Então, essa figura do formador, ele é um mediador, né? Ele é alguém que está mediando esse lugar, esse conhecimento, né? Ele está ali para trazer coisas da experiência dele, mas também para ouvir outros colegas e trazer isso para dentro das formações. Acho que isso é o essencial. Então, quem quiser conhecer ali a lei que nos chama muito, né, para o nosso trabalho aqui da Escola de Formação, está ali no QR Code. Pode passar. Então, pensando, né, nessa escola de formação, que ela é construída e constituída por professores da rede, né, e onde o diálogo, a discussão, ela permeia sempre os nossos encontros. Nós vamos, na verdade, fazer agora assim, um levantamento de tudo que nós temos enquanto escola de formação, quais foram as temáticas discutidas em cada área, né? E cada área vai poder falar um pouquinho sobre esse processo, de como pensamos nessa formação continuada, né? E aqui eu trago para vocês um levantamento das temáticas que geralmente elas são todas essas formações
de 22 até 25, todas elas foram assíncronas, então todas elas ainda estão disponíveis para assistir, não mais para certificação, mas para assistir no canal do YouTube da Escola de Formação. Sempre, a partir de 23, na verdade, a gente começou com essa prática, né, onde a gente tem uma formação no início do ano assíncrona, uma no meio do ano assíncrona, e a última, né, de dezembro também é assíncrona. Até para disponibilizar um pouco mais de flexibilidade, a gente sabe que esse é um pedido recorrente, né, dos grupos de professores, para que a formação não seja sempre presencial, se bem que a gente também tem o contrário, né, pessoas e colegas que gostam de vir de forma presencial, em virtude até disso que o Rodrigo também falou, né, de fazer essas trocas. Às vezes o professor é o único professor daquela área dentro de uma escola menor e não consegue trocar muito, né, assim, seja nos grupos de WhatsApp ou nos próprios grupos no Drive da formação. Então, é importante que a gente tenha, então, uma visão geral dessas formações, então, que ainda estão presentes. Em 2022, então, nós tivemos um café na janela, apoio pedagógico aos anos finais, depois tivemos uma trilha das possibilidades para Erera em Canoas. Em 2023, trabalhamos avaliação, PPP e saúde mental na escola. Em 24, ler e escrever para aprender. Foi o ano da nossa enchente, né? Então, tivemos ali formação específica para uso dos cadernos de estudos orientados e finalizamos o ano, então, com as diferentes formas de avaliar. Este ano, tivemos, no início do ano, planejamento, saídas e construção do conhecimento. No meio do ano, formações voltadas, né, para avaliações externas, e estamos fechando o ano, então, hoje falando da escola de formação e a formação continuada. Aí teremos também, que fica disponível para todas as áreas, a 10ª trilha de conhecimento, gestão escolar e ERER, que ainda está disponível, inclusive, para certificação. Pode passar. Bom, como eu falei, aqui a gente fez um levantamento, então, geral, de todas as temáticas dentro de cada área. Então, eu, né, como formadora de ciências, eu sempre parto para pensar nas formações de uma escuta inicial. Então, geralmente, no início do ano, os professores respondem um formulário, né? E até na própria formação mesmo, né? Nesse diálogo que a gente tem, a gente conversa. Durante uma formação, surge uma ideia, Fernanda, quem sabe a gente conversa mais sobre isso. E isso a gente vai, então, desenhando e alinhando, obviamente, também conforme as demandas, né? E necessidades da rede, que isso é outra questão que nós temos, né? Nós somos a escola de formação, ela é, né, uma política de governo, como a Ana falou, então nós estamos dentro de um guarda-chuva maior da Secretaria Municipal de Educação, então a gente também obedece algumas normas, né, e exigências que vêm da própria rede. E também troca de experiências, assim, o grupo de ciências é um grupo super engajado nisso, né, que gosta bastante dessa troca. Como eu falei, geralmente o professor de ciências de uma escola menor, ele é um professor único na escola, então ter esse espaço da escola de formação para fazer essas trocas tem beneficiado muitos professores. Pode passar, Rodrigo. Então, eu fiz um desenho, assim, e fui buscando, mais ou menos, para que vocês possam enxergar quais foram as principais temáticas já abordadas dentro do grupo de ciências durante esses 4 anos. Então, a gente sempre, né, trabalha com a questão da pesquisa, então a gente tem toda a questão da FUNCITEC, das feiras científicas escolares, apesar de a gente já bater nessa tecla, né, de que a feira científica, ela não é do professor de ciências, né, e sim de todas as áreas. Isso também vem sendo trabalhado nas outras áreas do conhecimento, né, em virtude até desse pedido dos próprios professores de ciências. Eu acho que isso já é algo que acontece e que beneficia a todos, né, porque o estudante tem a oportunidade de trabalhar com a pesquisa não só com o professor de ciências, mas com das demais áreas também. A questão da inclusão. A questão da inclusão, né, é outra temática que é super importante, que a gente sabe que a demanda tem sido cada vez maior. Então, os planejamentos, né, seja olhar para a própria prática, para metodologias, né, e trabalhar sobre isso. A questão do meio ambiente,
Então, a gente teve toda a questão ali das enchentes, que também foi, a gente teve um olhar um pouquinho maior, mas isso já acontecia desde 2022, né? Então, se a gente olhar, a gente já teve informações que conversavam sobre essas questões anteriormente. E a questão da saúde mental também, que a gente começa a olhar para isso a partir de 23, ali, uma formação de psicologia corporal, que foi dada até por uma colega da rede, a professora Karen, foi muito interessante. E aí, a partir disso, a gente também vem discutindo sobre a saúde mental dos professores. Pode passar. Bom, fiz a mesma coisa para a área da matemática, né? Coloquei ali todas as temáticas que já foram vistas. No último formulário de escuta que eu fiz já para pensar nas formações de 2026, eu vi que tinha um professor, que é professor novo da rede, que solicitou assim, eu queria uma formação sobre Scratch. E daí, quando eu fui fazer o levantamento, eu vi que em 23 a gente já teve uma formação lá no IFE sobre pensamento computacional e uso do Scratch. Então, assim, para vocês verem como é interessante esse movimento também, né? Às vezes, parece que o professor mais antigo, mas a gente já viu isso, já falamos sobre isso, mas é importante algumas temáticas serem retomadas, porque a rede, ela é viva também, né? Então, a gente vai trocando esses professores, né? Precisa desse movimento. Pode passar, Rodrigo. Aqui para a área da matemática, então a gente também parte dessa escuta, né? Nós temos formações também voltadas para estudo e aprofundamento conceitual. A gente sabe que a área da matemática é bastante exigida também com relação às avaliações externas, né? Então, isso acaba pegando um pouco, eu diria até uma boa parte, assim, das nossas formações para se discutir tanto o Canoas Avalia, como SAEB, SAERS, todas essas avaliações que os nossos estudantes acabam tendo que participar, né? A questão do planejamento também, como eu falei, metodologias e conceitos, e também a questão da inclusão e da diversidade. É outra temática que eu, na verdade, enquanto formadora, pretendo, assim, a gente aprofundar, porque isso quando a gente conversa com os professores de matemática, a gente visualiza muito suas dificuldades de sala de aula hoje, com os estudantes de inclusão e com as questões de diversidade também. E que também pode aparecer na matemática, né? A matemática também é uma ciência que dá para se discutir tudo isso. Então, nessa mesma lógica, pensando nas formações de História e Geografia, esses dois componentes ocorrem juntos, porque uma boa parte dos professores de Geografia acaba complementando a carga horária com História e os de História com Geografia. Então, seria bem dificultoso fazer formação separada, porque eles teriam de ir nas duas formações. Então, pensando nisso, pessoal, já que as duas são presenciais, a gente tem aqui alguns momentos específicos para Geografia, outros específicos para História, e grande parte são temáticas que abrangem ali os dois componentes. Então, aqui tem 2022, 2023, 2024, 2025, né? Tem aqui essa plaquinha amarela, que é o caso das enchentes, ali para a gente entender o contexto. Mas quando a gente vai analisar bem esses momentos aqui de formação, a gente consegue colocar aqui por cores o seguinte, ó. Em rosa estão formações para o planejamento docente, né? Seja ali sobre formas de ensinar, sobre aprendizagem em geografia, aprendizagem em história, né? Então, lá em 2022, a gente fez bastante informação sobre o ensino, o aprender e o avaliar no pós-quarentena, né? Essa volta à presencialidade. A gente teve, depois, em 2023, formações específicas com o Meleadas, que é autor de livros didáticos de geografia, o Boulos, que é autor de livros didáticos de história, porque nós tínhamos a escolha de livros didáticos, né? E depois, pensando juntos ali, a gente foi desenvolvendo os cadernos de estudos orientados com recuperação da carga horária das aulas suspensas por conta das enchentes, né? Isso não só a escola de formação, mas a casa de avaliação e vários colegas da rede, né? E o planejamento docente continuou aqui como um pensamento, como um momento de reflexão até 2025. Então, esse rosa a gente vai vendo que esse pensar, por isso que é importante a formação continuada, ou seja, a pessoa frequente, né? Porque a gente está diminuindo ali
esse pensar junto, planejamento, porque olha a caminhada de pensar junto que a gente teve de 2022 até 2025, né? A gente, então, trabalhou sobre a questão de violência escolar, a avaliação, ela aparece em todos os anos, né? A inclusão escolar, que foi uma demanda solicitada, então a gente também trabalhou, né? Questões de metodologias ativas foram trabalhadas também em diferentes momentos, e a ERER, né? Então, ali nos próprios cadernos de estudos orientados em 24, todos os cadernos de humanas têm ERER. Então, eu sou professor de geografia, estou complementando com história. Sugiro que vá até o site da Escola de Formação, pegue esses cadernos de estudos orientados para pegar ali ideias. Seus professores, eles realmente, assim, deram um show na produção desses cadernos. Então, é um material que não deve ficar lá arquivado, né? Esquecido, onde vocês podem aproveitar, né? E lá tem como trabalhar, por exemplo, a ERER, né? Relacionado ao assunto aí de cada uma dessas disciplinas, né? Desses componentes curriculares. Depois do ensino religioso, a gente sempre inicia, porque o que acontece? Em 2022, eram em torno de 100 professores dando aula pouco mais de 100 professores dando aula de ensino religioso. E todos eles, né, de algum componente curricular. Então, a gente foi trabalhando quais as abordagens, né, como abordar o ensino religioso em sala de aula, como planejar a aula, como organizar os trimestres, como avaliar o ensino religioso, né, como fazer a recomposição das aprendizagens, porque tem aprendizagens em ensino religioso, e por isso essas abordagens, o planejamento e a avaliação são sempre as primeiras formações de cada ano, porque cada ano modifica ali, né, mudam os professores do ensino religioso. Né? Então, a gente teve também a análise de plano de estudos, antes lá de 2023, quando foi construído, lá foram desenvolvidas formações para os planos de estudo, porque para um professor de português é muito fácil pensar nos planos de estudo de português, mas para os professores que não têm habilitação em ensino religioso é bem mais difícil, né? Então, a gente já pensou nisso antes, né? A gente tem, então, também aqui, pensando nesse contínuo, né? A avaliação da aprendizagem, né? É algo que alguns professores ficavam bastante, assim, achavam muito sofrido da aula de ensino religioso, porque tudo que eles faziam, eles levavam para casa, e daí a gente trabalhou exatamente isso, que não é dessa forma. O ensino religioso muito atrelado à semana de arte, literatura e pesquisa, porque é uma semana que sempre tem matemática envolvendo a vida, e o ensino religioso trabalha a valorização da vida. Aqui em roxo eu coloquei temáticas que envolvem a valorização da vida, em verde, temáticas que envolvem a violência, em marrom ali a da ERER, né, a inclusão em laranja. Então, são temáticas aí que vêm nesse contínuo, né? E na ERER, a gente tem o seguinte, a ERER, ela varia muito de escola para escola, né? Tu tem escolas que estão lá na frente, com no desenvolvimento, na participação, na realização de atividades, escolas estão muito, muito, muito no início, né? Então, o que a gente acabou pensando? Ó? Em 2022, vai ser a base. Né? Primeiro, em 2022, a gente vai apresentar a ERER. O que é ERER? Né? O que é essa educação para as relações interraciais que tanto as pessoas falam? Então, as formações foram voltadas para isso, eram formações até presenciais, e daí foi pensado, então, nesse projeto da ERER, certificado, tudo isso nessas formações presenciais. Daí, em 2023, a gente pensou assim, para fazer ERER, o pessoal tem que ter uma base. Quando a gente falou uma base, realmente, para o pessoal começar a pensar no racismo, na injúria, não como uma brincadeira de mau gosto, mas sim como um crime, né? Quando cometido por menores de idade, não é crime, né? É um ato infracional ali, mas não a criança e o adolescente só está reproduzindo, mas por parte dos adultos, né? Professores, pais, né? Daí sim um crime. E daí, começando a pensar nessas reflexões antirracistas, nós chegamos em 2024, ano das enchentes, então teve uma boa diminuição nas formações da ERER, até porque a ERER ela começou a ser incluída lá naqueles cadernos de estudos orientados, né? Então é um ano de propostas pedagógicas, né? Tanto nas formações quanto nesses cadernos de estudos orientados, não só das humanas, né? Mas diversos componentes e séries, né? E daí, em 2025, a gente já olha e pensa assim, tá, mas a ERER, ela já tem uma caminhada, né, no município de Canoas, né? Claro que existem resistências por parte de alguns professores, por parte de algumas famílias, por parte de algumas equipes, mas a ERER, ela já existe de forma mais sólida em Canoas. Então, veio aí a proposta de fundamentação. Então, a gente trouxe o Munduruku, a Chimamanda, a Djamila Ribeiro, né?
a gente trouxe temáticas, bases, assim, né, de fundamentação para trabalhar ERA, como sistema de cotas, letramento racial, branquitude, né? E daí, vale retomar a questão de que sem formação continuada, sem esse professor realizando essas formações, tudo vira estranhamento, né? Então, imagine falar de branquitude, tem gente que não, quem não acompanhou esse caminho vai estranhar, não vai entender, não vai entender nenhum porquê de se falar disso, né? Vai achar que é desnecessário, porque não teve esse contínuo, né? Por isso a gente convida, né, de que faça as formações da ERER para conseguir, né, fazer a sua caminhada aí, tanto sua, quanto da escola, quanto dos estudantes, da comunidade, para uma sociedade mais justa e com equidade racial e social. Olá, meu nome é Éder, eu sou coordenador da área de linguagem da Escola de Formação. Bem, quando eu falo em áreas de linguagem, eu falo especificamente de língua portuguesa, língua inglesa e arte. Meu colega Marcelo Otto é o responsável pela educação física, que por muito tempo eu fui por um tempo, assim, por 1 ano e meio, 2 anos, eu fui responsável, trabalhei com a educação física, mas especificamente agora, principalmente no ano de 2025, eu me dediquei exclusivamente à língua portuguesa, língua inglesa e arte. No total, nesse ano, nós tivemos 20 formações presenciais desses componentes. E essas formações, elas, como já foi visto, elas ocorrem em língua portuguesa, ocorrem na segunda ou na terça-feira, língua inglesa também, e arte na quarta-feira. As formações de arte são sempre online, são sempre assíncronas, até porque nós temos muito poucos professores formados em arte e outros professores acabam assumindo esse componente curricular nas escolas. Pode passar, por favor. O que eu pretendo fazer aqui, mais ou menos um apanhado dessas formações do ano de 2025. Eu sou coordenador da área de linguagens desde 2022. E aí, no entanto, me interessa muito observar mais ou menos como é que se deram essas formações dentro do ano de 2025, que de fato foi um ano em que certas coisas consolidaram, assim, enquanto formação. Até porque não existe, quando a gente pensa um ano, pelo menos na área de linguagens aqui, a gente acaba não pensando nele como um bloco. A gente pensa como um processo que ele vai acontecendo, certo? Até porque a gente fica muito atento a demandas. No ano de 2024 ocorreram as enchentes e essas demandas, de fato, transformaram todo um planejamento que acontecia. Então, a gente acaba se reformulando a partir das demandas que acontecem. Esse ano surgiram novas demandas, como o SERPRO e o EducaCross, e nós inserimos isso dentro das nossas formações. Então, assim, a gente está o tempo inteiro, todo mês, pensando isso dentro de um processo. E dentro de um processo que ele é temático, ele é a partir de eixos e transversalidades. Coisas que eu vou explicar depois melhor. Assim. Pode passar, por favor. Então, aqui tivemos algumas formações, mais ou menos alguns integrantes dessas formações, os professores que fazem parte da equipe. Certo? Tivemos uma formação em que trabalhamos com textos de agitação pública, leis exclusivamente, assim, era uma demanda muito forte dessa sala de aula, e entender como que aconteciam em língua portuguesa essas questões de leis. Por outro lado, também trabalhamos com essas transversalidades, como a Lei Maria da Penha e em Cordel, que isso se estendeu também para a educação artística. Certo? Pode passar. Temos algumas avaliações, e dentro dessas questões, eu trago especificamente essas avaliações, principalmente desses
desses dois elementos aqui, dessas duas formações específicas, porque uma delas pensa na questão do lugar da gramática na sala de aula de língua portuguesa, certo? E de fato, essas questões de pensar a gramática, pensar na prática, condiz muito com o processo que se dá a produção das formações aqui dentro da escola de formação. E, por outro lado, também eu trago um relato, uma formação de um relato de uma professora que, junto com a CAPES, a professora Letícia Walter, junto com a CAPES, ela fez uma viagem para os Estados Unidos e ficou 80 dias lá, tendo formação lá, e trouxe para nós esse relato. Então, assim, dentro desse é um processo que dá nessa dinâmica de pensar no professor, pensar na prática dele, e que ele traz esse feedback. Então, o professor, além de ser um formado, ele é um formador, e ele nos forma para que possamos formar. Então, tem sempre esse processo, essa engrenagem que acontece dentro da escola de formação. Pode passar, por favor. É dessa forma que eu vou pensar nesses eixos, nessas transversalidades e prática em 2025. Eu vou pensar que a nossa prática, o que permeou a nossa prática, está ligado nesse. 2025 estava ligado com essas três transversalidades aqui, que se entrecruzam também. A inclusão, que foi um tema bastante visto dentro das formações, certo? A autoria, que teve principalmente com o projeto Discutindo e Suas Ideias, que nós falaremos depois aqui. O ERER, com a parceria do Rodrigo, que foi um elemento também que cruzou muito as formações aqui desse ano de 2025. E o SAEB e SAERS, que foi os preparativos para ele, e uma parceria que tivemos muito grande com a Casa de Avaliação, também interferiu bastante nas nossas formações. E isso fez com que esse ano fosse baseado nesses eixos e essa transversalidade interferindo diretamente na nossa prática. Pode passar. Concluindo, assim, como base, princípio e orientação, as nossas formações em linguagens, elas buscam interferir na praxis do professor, na intersecção teoria, prática e realidade. E é nesse sentido, assim, eu quero dizer que elas visam ao dialogismo puro, no reconhecimento da problemática, na escuta, no acolhimento, na troca e na ação. Então, vira uma formação de língua portuguesa, língua inglesa, e nas formações de arte, tem essa relação direta com um reconhecimento, uma apresentação de uma problemática, nessa escuta dessa realidade, nesse acolhimento, e principalmente nessa troca e na busca de ações. Então, esses são os princípios básicos, assim, das formações de linguagem, e dizendo que para 2026, isso vai nortear, certo? Devidamente, assim, as nossas formações, e de fato teremos um planejamento, mas esse planejamento sempre vai estar baseado nesse encontro dialógico que se dá entre eu, formador, e vocês, professores. Pode passar. Bom, então, dando seguimento à área de linguagens, né, meu colega Éder salientou muito bem, a gente teve 5 formações no ano de 2025, mas fazendo um breve levantamento dos outros anos na área de educação física, nas formações de educação física, eu trago aqui alguns dos temas, alguns assuntos abordados anteriormente. Então, em 2022, a gente teve algumas formações voltadas para pesquisa, inclusão, metodologias ativas, tivemos assuntos voltados para a BNCC e para a RCC, estudos de caso, tecnologia na área de educação física e algumas trocas de experiência. Em 2023, então, começou, sempre lembrando, né, que já março, julho e dezembro são formações assíncronas, né, conforme meus colegas já falaram. Nós iniciamos abril, então, com planejamento, foi um ano voltado para as formações
do Instituto Esporte e Educação, que teve orientações sobre dança, ginástica, brincadeiras e jogos, voltados também para a inclusão. Nós tivemos formações sobre o projeto político-pedagógico na escola e também sobre ERE. Em 2024, né, aquele ano atípico, então tivemos o acolhimento pós-enchente, formações sobre os cadernos de estudos orientados, tivemos uma formação bem legal, tivemos sobre planos de trabalho, né, a gente deu uma contribuição, uma leve contribuição, também sobre inclusão, com palestra e formação com o CEIA, tivemos a formação com o professor Pedro sobre a integração dos estudantes imigrantes, e também formação com a professora Rosana, né, nossa colega da rede, que falou sobre a dança no contexto escolar. Esse ano de 2025, né, sobre a minha coordenação, procuramos trazer alguns assuntos bem diversificados, com formações teórico-práticas, algumas mais teóricas, mas sempre voltado para a realidade escolar e voltado para a nossa vivência da educação física. Então, tivemos ali uma formação com a professora Ingrid sobre adolescência e saúde mental, handebol e hóquei, tivemos a formação de agosto, que foi sobre ERE, a formação ministrada por mim sobre primeiros socorros na educação física escolar, um tema super importante. Tivemos sobre arbitragem, Semana da Arte, Literatura e Pesquisa e Caravana do Esporte, fechando novembro aqui em Canoas. Então, aqui a gente traz as ilustrações dessas formações que eu falei anteriormente, né, salientando bem a formação que tivemos no mês passado sobre a Caravana do Esporte. Foi uma luta aí para a gente trazer eles em contato desde julho. Teve mais de 800 alunos atendidos na nossa rede e teve também mais de 100 professores atendidos durante as formações, enquanto os alunos estavam sendo atendidos nas oficinas de esporte e de artes. Alguns dados, algumas análises estatísticas que acredito que sejam bem legais, bem interessantes. Em abril, nós tivemos o recorde de professores presentes nas formações. Então, nos 2 dias, a gente teve 60 professores presentes, onde mais de 90% votou como contribuiu muito ou contribuiu, né, para a nossa realidade escolar, para a nossa prática na escola. Em maio, nós tivemos um dado bem legal ali, onde 100% dos professores votaram que contribuiu muito ou contribuiu, né, para a nossa realidade escolar. Tivemos 41 professores presentes na formação de maio, de primeiros socorros, mesmo não tendo, né, a parte prática. Eu acho que foi um assunto muito relevante. Em junho, com a professora Ingrid de Saúde Mental e as Adolescências, a gente teve 44 professores presentes, né, onde mais de 92% consideraram a formação como ótima, muito boa. Isso é muito legal, muito importante para nós. Um dos comentários presentes no registro de presença é que um professor botou que o assunto é muito urgente na escola, né? A sugestão de buscar alternativas para comportamentos desafiadores, manejo de disciplina grave, né? Então, formações teóricas totalmente aliadas à nossa prática docente, né? Em agosto, tivemos a formação de ERE, né, reflexões de uma educação antirracista na arte, na língua inglesa e na educação física. Em setembro, nós tivemos a contribuição do nosso colega, professor Diego Rosa, da MF Guajuviras, onde tivemos 44 professores presentes nessa formação, e mais de 86% desses professores votaram como que a formação contribui muito ou contribuiu para a nossa vivência e prática docente. Em outubro, né, dando continuidade, em outubro nós tivemos a contribuição do pessoal da Confederação Brasileira de Hóquei, né, alguns anos
atrás já tivemos algumas formações sobre, mas a gente frisa e relembra que a nossa escola de formação ela é uma escola viva, né? Então há muita troca de professores, né? Alguns saem, outros entram, então é sempre bom alguns assuntos legais trazer novamente para a nossa formação. Então foi uma formação teórico-prática também, onde mais de 96% dos professores eles votaram como uma formação ótima ou muito boa, né, para a nossa realidade escolar, para a nossa prática, e tivemos 38 professores presentes. Na formação de setembro, 44 professores presentes na formação. Aqui a gente traz alguns feedbacks gerais, né, que constam sempre no registro de presença nas formações. Então, uma excelente alternativa para os alunos de Canoas, ótima formação, assunto muito relevante para o nosso dia a dia. Parabéns, muito boa formação. Continuar com o assunto de regras e arbitragem em outras modalidades, é um assunto super pedido, né, nas formações pelos professores. Poderia ter sido online, né? A gente escuta bastante isso, mas a gente reforça, né, que já existem durante o ano 3 a 4 formações que elas são online, que elas são assíncronas, né? Então a importância de estar presente nessas formações continuadas. Tema muito importante para o nosso dia a dia nas aulas de educação física, por mais formações assim, pois tem muita relação com o cotidiano do professor de educação física. Então, esses são feedbacks bem legais, bem importantes, que a gente fica bem feliz, né, nesse primeiro ano como formador dos professores da rede. E a gente salienta também a importância desse registro no final da formação, né? Então, às vezes a gente quer, no início da formação, já registrar a presença que veio na formação, mas daí a gente acaba atropelando, né, um passo a passo que é bem importante para nós aqui da escola de formação, que são esses feedbacks, essas votações, como na participação da formação. Se ela foi uma formação ótima, muito boa, se ela teve relevância, ela contribuiu, e esses feedbacks legais aí, interessantes, que todos os professores contribuem para a gente trazer cada vez mais assuntos relevantes e aliadas à nossa prática docente. Bom, então a gente, nesse ponto 5, a gente pensa então as projeções para 2026, né, para onde vamos, e que projetos, né, além das formações, como os colegas mencionaram, né, as ideias para 2026, também pensar o que mais dentro aqui da escola de formação acontece e o que outros projetos que alguns passam por nós, outros são feitos a partir aqui da escola de formação, que teremos em 2026. E é bem importante até que a gente fale sobre isso, né? Porque muitos colegas, às vezes, quando conhecem, né? Olha, que legal, foi lançado um livro, né? Dos alunos, ou foi lançado o grupo lá, um e-book de pesquisa dos professores, mas eu não fiquei sabendo, né? Muitas vezes vem colegas conversar conosco sobre isso, e a gente trouxe aqui nessa formação essa ideia de mostrar para vocês cada evento, cada projeto, para que vocês também possam participar, né, de tudo que vai ter no ano que vem, e a gente sabe que isso só tem a ganhar, né, tanto o professor, quanto seus estudantes, quanto nós como escola de formação, como secretaria municipal. Pode passar. Então, o primeiro que a gente traz aqui para vocês é um programa que é um programa federal, mas que ele vem para Canoas a partir aqui da escola de formação, né, que é o Escola das Adolescências. Eu sou o ponto focal no município, né, desse programa. Ele foi pensado pelo MEC, né, acho que alguns de vocês já tiveram contato com esse programa, tanto nas formações, quanto em algum vídeo, né, alguns vídeos eu já lancei para o pessoal das escolas, das equipes, e é para que a gente possa saber que esse ano agora, ele foi um ano formativo, um ano de pensar o que se vai fazer, de planejamento, para que 2026 isso realmente seja, né, colocado em prática. Esse programa federal, ele foi criado para que a gente
tenha um olhar mais, é um convite, né, para que a gente tenha um olhar mais atento e intencional para os anos finais, né, como eu costumo dizer, porque isso foi uma fala lá na formação da Undime, no fórum da Undime, quando foi falado nesse projeto, que muitas vezes os anos finais não são um lugar que a gente olha tanto, tem até... a gente pode procurar no YouTube, tem o Esquecidos nos Anos Finais, a gente pode ver vários pensamentos sobre isso e pesquisas de que os anos finais, eles falaram lá que a gente, como se fosse filho do meio de pais separados, né? Eles disseram isso, né? Porque a gente olha muito lá para a alfabetização e depois olha muito lá para o ensino médio e acaba deixando os anos finais num limbo, né? E a gente sabe que a rede de Canoas é uma rede que pensa muito os anos finais, a nossa escola de formação sente isso na pele, porque a gente tem os anos finais presentes conosco no trabalho, então a gente vê muito o que vocês fazem nas escolas e a gente se encanta muito pelos projetos que são desenvolvidos com os alunos de sexto ao nono. Então, eu acredito muito que o Escola das Adolescências vem nos ajudar, né, a construir isso junto com os professores e com as equipes das escolas. Então, como eu falei, 2025 foi um ano mais formativo, né, a partir de especializações que estão sendo realizadas, que vão continuar, inclusive, com professores, alguns professores da rede municipal, né, eu também faço uma que chama Adolescências e Equidade, né, que é para o ponto focal da rede. As formações, algumas já foram realizadas, né, eu botei algumas fotinhos para vocês, as formações de equipe, foi realizada online, com supervisores e diretores, e presencial com as orientadoras também. Algumas formações para professores também já foram feitas, né, a área de ciências ali, como está na foto, a professora Ingrid, que é uma das professoras que faz a especialização de adolescências e ciências, então isso é bem legal, porque cada professor da rede que está fazendo essa especialização é voltado para a sua área, então eles vão nos ajudar nesse ano e no próximo a construir esse projeto na rede, né, então ali tem a Ingrid do Barão está falando com os professores de ciências, mas ela também já fez com os professores de educação física, e a gente vai conversando com todas as áreas a partir do ano que vem. E também já foi realizado esse ano, né, o planejamento das equipes em relação a esse programa, que é um programa que ele prevê tanto as ações e o que acontece na escola, mas ele prevê também questões de verba, né, então as escolas, algumas até já receberam uma verba que é destinada para anos finais, então isso é interessante que a gente ajude a essa equipe lá da escola, o diretor, o supervisor, o orientador, vice, a construir uma escola voltada para os anos finais, né? Então, olhar para essa etapa. Uma outra coisa que aconteceu nesse ano, né, que ainda está aberto em algumas escolas porque não tinham concluído, é a Semana de Escuta das Adolescências. Vocês, quem já participou, viu que era um formulário bem interessante enviado pelo MEC, ele foi enviado impresso, mas a gente transformou ele em formulário para que eles possam responder. As respostas estão chegando para mim, a gente já tem mais de 5.000 respostas, e agora eu vou trabalhar esses dados para devolver isso para as equipes das escolas no início do ano que vem, para que a gente possa ver como que esse adolescente se sente em relação à escola, o que ele sugere, o que ele também pode participar mais, né, que é tão importante nessa fase da vida, a gente se sentir parte da escola, né, se sentir útil, se sentir que algo ali dentro eu posso contribuir, né? Então essa é a ideia das adolescências e dessa escuta também, a gente poder agora devolver escola por escola o que os estudantes pensam, né, nos formulários de sexto e sétimo, e depois de oitavo e nono, né, então eu vou trazer isso para vocês no ano que vem. 2026 também está previsto ali, como tem ali nos pontos, o uso dos cadernos de inovação curricular, os CICs, né, que eles são parte dos clubes de letramento, vocês vão ter essas orientações mais profundas no ano que vem, mas só para vocês já irem sabendo, cada área, por exemplo, lá no clube de letramento matemático vai ser só no sexto ano, e no sexto ano eles vão ter tanto um caderno do professor, quanto o caderno do estudante, que pode ser impresso, pode ser online, mas que ele é para durar um ano todo. Não é um caderno longo, acho que é menos de 50 páginas, mas que ele é para ser usado pelo professor de matemática lá no sexto ano. Para não sobrecarregar, que eu entendo que foi um pouco isso do que o MEC acabou fazendo, o do sétimo, por exemplo, é de letramento científico, então ele é mais voltado para as ciências da natureza. O do oitavo é o letramento literário e corporeidade, então para os professores de linguagens e educação física, e o do nono ano é mais voltado para humanidade e cidadania, então que ele também vai trabalhar, o do sexto e do nono eles têm caderno do aluno, o do
sétimo e do oitavo tem só o do professor. Então, essas sequências didáticas que são propostas ali vão entrando nas aulas, não necessariamente com material físico, né? O MEC fez para o sexto e para o nono, mas a gente vai, sim, construindo isso junto com a rede. Então, vai ter essa devolutiva da escuta, como eu falei, e a gente pensar realmente como que a nossa escola, será que a nossa escola está organizada para os anos finais, né? Será que esse valor que vai entrar lá nas escolas que aderiram, que foram quase todas, que aderiram ao programa, será que a gente tem espaços para os anos finais, materiais disponíveis para os anos finais, livros na biblioteca que são voltados para eles, ou na própria biblioteca ela é voltada para iniciais e finais, ou ela é mais para os iniciais e os finais vão ali só para pesquisar e vão embora, né? Então é isso, é a gente pensar o que esse adolescente pode mais na escola, né? O que ele pode fazer, e a gente como professor, que é essa figura de um adulto tão importante para o adolescente, né? É uma figura que é uma característica do professor ser essa figura importante para o adolescente, que ele possa se espelhar, que possa querer aprender mais, né, a partir do professor. Então, tanto o professor quanto equipes, a gente vai fortalecer bastante esse programa no ano que vem. Pode passar. Eu venho aqui falar de uma das meninas dos olhos aqui dessa quarta formação, que é o programa Discutindo Suas Ideias. Ele entra no eixo do grupo das linguagens porque ele principalmente trabalha com autoria, certo? Então, ele baseia-se basicamente num livro em que os alunos, totalmente organizado com composições dos alunos a partir de um tema. Ele começou em 2021, aqui, da minha janela eu vejo. Em 2022, ele teve o tema Utopia, o mundo melhor é possível. 2023, Vida, certo? E agora, na quarta edição, 2025, tivemos sobre o amor. Bem, basicamente, assim, ele acontece a partir da emissão de um edital, certo? Em que é proposto o tema e é proposto um plano de aula baseado nesse tema, assim, dado um tempo para que o professor aplique esse plano de aula, ou aplique essa temática junto aos alunos, e os alunos, por sua vez, produzam textos literários que vai da crônica, do poema, o conto, que tenha a sua literariedade e a autoria do aluno. Caso não queremos inteligência artificial, não aceitamos isso, e para ser publicado. O de 2023 nós já temos o tema. Então, preparem-se seus planos de aula, que é eu, o outro e nós. Excepcionalmente, esse ano, a Semana de Arte vai ser mais cedo. Eu falarei depois da Semana de Arte, mas ela vai acontecer mais cedo. E é na Semana de Arte que acontece o lançamento do livro, inclusive com a sessão de autógrafos desses alunos selecionados para a edição. Então, o edital do livro vai sair mais cedo dessa vez. Geralmente ele sai por maio e junho. Aqui, provavelmente, a gente vai lançar o edital já em março, para vocês já começarem o primeiro trimestre pensando nessa temática. O eu, o outro e nós, que é o tema do Discutindo Suas Ideias 2026. Guardem já, inspirem-se e já projetem seus trabalhos para o ano que vem. Vai ficar lindo também, sempre lindo. Éder, só para complementar, Éder, uma coisa que tu disse, que é importante esse tema de 2026, pessoal, a gente pensou tanto, né, a gente pode discutir vários temas, né, alteridade, enfim, muitos temas que podem entrar dentro do eu, o outro e o nós, e também pensamos muito que a gente aqui trabalha também com a educação infantil, né, dentro dos projetos da escola de formação, e a gente teve, nesses últimos anos, poucos colegas da infantil que trouxeram trabalhos para dentro do Discortine, e esse tema é legal porque ele é um tema da infantil também, né, o eu, o outro e o nós. Ele pode, então, a gente convida as colegas da infantil que, porventura, estejam assistindo, né, a nossa formação, a participarem no ano que vem, eles podem trazer os desenhos, né, as produções dos alunos. A gente falou bastante em autoria, e a gente sabe que muitas vezes a gente pensa direto em escrita, né, mas a gente também pensa na produção, né,
dos desenhos, enfim, nessa expressão da criança e do estudante. Então, fica o convite também para as colegas da infantil e dos anos iniciais para participarem do Descortine Suas Ideias. Pode passar. Junto, ainda falando assim da questão da autoria, certo? Ainda que esse tema sempre vai estar presente, tanto na linguagem quanto em todas as formações. Aqui a gente pensa nas autorias do professor, certo? Então, assim, desde 2022, acontece o Escola Pesquisadora. A Escola Pesquisadora também tem uma relação muito forte com a questão da Semana de Arte, e que é na Semana de Arte, pesquisa e literatura, que acontece essa apresentação dos trabalhos, certo? Então, a quarta edição da Escola Pesquisadora aconteceu as apresentações dos trabalhos aconteceram na Semana de Arte passada, certo? Em que teremos, nessa próxima, que será em setembro, teremos, então, os cadernos pedagógicos, que é a reunião desses documentos, desses artigos, desses relatos, dessa documentação que foi apresentada na Semana de Arte de 2025. E, por sua vez, teremos a sequência, assim, nós abriremos o edital para que professores apresentem planos de aula, pesquisas realizadas com os alunos, produção dos próprios alunos também em campo de pesquisa, em parceria com os professores, tudo isso para que eles possam compor e participar dessa Semana de Arte, Literatura e Pesquisa e depois, subsequente, a participar dos cadernos pedagógicos também, que serão lançados no ano posterior. Certo? Pode passar. Então, tudo isso acontece na Semana de Arte, Literatura e Pesquisa da Escola Permanente de Formação Docente da Darcy Ribeiro. Normalmente ela acontece em novembro, mas, excepcionalmente, esse ano ela vai acontecer em setembro. Por isso, nós estamos antecipando coisas. Assim, o edital do Descortine vai sair logo em março. E eu creio que também o edital da Escola Pesquisadora vai sair bem mais cedo. É um evento em que reúne escolas aqui na Escola de Formação. Nós preparamos tudo, nós decoramos com os textos do Descortine, os alunos trazem trabalhos. Existe uma parceria muito grande, pessoal, entre as formações e esse evento, porque muitas formações também são orientadas, voltando à questão da autoria, a questão do protagonismo do aluno, tá, e do professor mediando esse protagonismo. Isso, a gente utiliza muito a Semana de Arte como um momento de culminância desses projetos. É um momento em que o professor, enquanto esse mediador, e o aluno, enquanto esse protagonista, eles tendem a brilhar, assim, a fazer com que desse valor e faça desse espaço aqui da escola de formação como um espaço desse aluno e desse professor também. Pode passar? Bom, para 2026 também, né, nós temos aí uma ação de extensão que vai acontecer com a UFES, né, um programa de pós-graduação em ensino de matemática, do qual eu faço parte. Não é novidade para a maioria dos professores de matemática, já havia conversado com os colegas a respeito, mas vou trazer mais alguns detalhes aqui, visto que a nossa pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética, então a gente agora já pode conversar sobre isso de forma mais tranquila, né? A ação de extensão, então, ela se titula como Cyberformação em Movimento, Práticas, Escutas e Políticas Públicas na Formação com Professores de Matemática. A ideia dessa ação de extensão, e também, obviamente, do meu próprio projeto de pesquisa do mestrado, ele surge dessa minha experiência aqui na Escola de Formação.
Como a Ana falou no início, a escola de formação, ela é um projeto de governo, né? Ela não é uma política pública, e ela se sustenta já desde 2022, mas, ao mesmo tempo, ela tem inúmeros desafios também, né? Esse espaço da escola de formação, onde há muito diálogo, muita discussão, também existem intercorrências, né? Situações onde a gente precisa discutir melhor, né? Observar melhor. E isso, então, eu trago para essa sessão de extensão como forma da gente poder discutir e pensar sobre essa formação com os professores de matemática, não para, mas com, né? Uma formação onde ela é discutida e analisada e pensada em conjunto, né? Com o grupo de professores. Então, eu parto da escuta, essa escuta aconteceu, então, através de um formulário, onde hoje nós estamos aí com uma média de 100 professores de matemática na rede, mas, infelizmente, eu obtive só 27 respostas, né? Isso é algo que a gente também luta, né? O envolvimento, eu sei que agora é final de ano, né? Para todo mundo é corrido, para mim também enquanto professora de sala de aula, enquanto formadora, por isso que eu até coloquei ali novamente o QR Code com o formulário dessa escuta para os professores que ainda não conseguiram, como eu falei, 27 já responderam, né, e agradeço já de antemão, porque é essa escuta que vai fazer com que essa ação de extensão seja moldada. A partir dessas 27 respostas, nós, né, enquanto grupo de pesquisa, a gente conseguiu tirar 4 temáticas que vão ser trabalhadas, então, dentro dessa ação de extensão, que é a saúde mental, empatia, defasagem na aprendizagem, inclusão e diversidade. Então, dentro dessas 4 temáticas, a gente vai trabalhar com uma cyberformação. A cyberformação, ela na verdade, ela traz a ideia de integrar as tecnologias digitais como meios de revelação, e não apenas como ferramentas. Então, elas fazem parte dessa constituição do conhecimento também. Ela não serve simplesmente como um instrumento. Pode passar, Rodrigo. E aí, aqui, de forma bem enxuta, assim, eu trago até para os professores poderem se organizar, né, quem vai querer participar dessa ação de extensão para o ano que vem, como que ela vai acontecer, né, qual é o período que ela vai estar acontecendo. Então, nós teremos nosso primeiro encontro presencial no dia 27 de fevereiro, é uma sexta-feira, onde teremos, então, a assinatura do termo, né, e também o acesso já à plataforma Moodle da UFRGS. Teremos 4 encontros presenciais, então esse 1º de fevereiro já conta com um, teremos um em março, um em abril, um em maio. Esses encontros presenciais já são aqueles encontros que vocês já são acostumados, que já está agendado. Além desse, temos encontros síncronos, então os nossos cafés na janela, nesse formato, será síncrono, também nas sextas-feiras, e encontros síncronos. Esses, sim, né, serão no formato de trilha do conhecimento, como o Pedro falou, né, a trilha do conhecimento, ela é disponibilizada em módulos, então, o pensamento aqui é que a gente trabalha com a questão da defasagem da aprendizagem dentro das trilhas, então, como vai se dar esse curso e quais serão as temáticas dentro de cada encontro. Isso vai ser tudo bem explicadinho lá no nosso primeiro encontro presencial em fevereiro. Mas já fica aqui o convite, né, para participar. Acredito que vai ser um momento bem interessante. E, além disso, né, além daí das 6 horas das certificações dos encontros presenciais que são dados pela Escola de Formação, o professor que participar ainda recebe uma certificação de 60 horas da UFRGS dessa ação de extensão. Pode passar. Bom, e falando um pouco, então, sobre o projeto Caminhos Cruzados, que é hoje minha principal ocupação aqui na Escola de Formação, quis trazer esse apanhado, né, de ações
do projeto que tem que surgiu ali em 2023 e tem um caráter um pouco diferente, né, porque é o projeto de acolhimento a estudantes imigrantes e refugiados, né, que a gente tem nas escolas municipais aqui de Canoas, e as formações, então, uma das ações promovidas pelo projeto. Elas têm acontecido aí desde 2023, né, com as diferentes áreas, algumas ali em 2024, outras em 2025, né. Para 2026, existe um plano, né, da gente ter algumas oficinas em parceria com a Unicinos, que é de um projeto, né, uma parceria que a gente desenvolveu mais esse ano, né, com aulas de português ali na escola Erna Virte, e tem esse lado também de formação de professores, né. Esse ano a gente teve uma formação ali com professores de projeto, que teve um momento de escuta, de sugestões, então a partir dessas sugestões, né, a gente está pensando essas oficinas para 2023, além de formações envolvendo o grupo de trabalho também, que se formou esse ano, né, um grupo de trabalho para o acolhimento de estudantes, migrantes e refugiados, né, que acontece, enfim, ele existe hoje em um grupo no WhatsApp, né, aberto para quem quiser integrar, pode falar comigo, a gente adiciona, né. Então, além das formações, né, no projeto a gente faz produção de material, traduções, né, sempre tem, conforme a demanda, a tradução do Canoas Avalia, além de instrumento classificatório, né, que é como uma testagem que a gente usa. A gente sabe que tem muitos estudantes imigrantes que chegam aqui na rede municipal direto de outro país e por diferentes motivos chegam sem o histórico escolar, né, então a gente precisa de um documento que ampare a classificação deles, né, adequada em algum ano escolar aqui no Brasil. Então, a gente faz isso, é um instrumento que está sendo também a cada ano repensado, reestruturado. Ele é em idioma materno, né, porque a gente entende também que o estudante, quando chega no Brasil, ele não vai ter, na maioria dos casos, o domínio da língua portuguesa, né, então a gente tem esses momentos também, essas classificações, muitas vezes antes do estudante chegar na escola, ele já passou por isso, né, então, às vezes, quando chega algum estudante novo na turma, né, é possível que ele já tenha passado por mim, que a gente tenha feito já uma classificação, dá para entrar em contato, a gente pode sempre conversar também, né. Além disso, então, tem o acompanhamento, né, que é feito aí com o levantamento de dados através ali do serviço de orientação educacional de cada escola, né, quantos são os estudantes imigrantes, em qual ano escolar eles estão, quais são as dificuldades, né. Então, é importante a gente ter essa visão no município. Hoje a gente tem 405 estudantes imigrantes e refugiados só nas escolas municipais de ensino fundamental, né. Então, para 2026 também existe, né, um plano de a gente conseguir acompanhar as EMEIs, né, a educação infantil, e também ali no tópico do acompanhamento, né, mediação de conversas em escolas, né, entre equipe, professores, estudantes, famílias, quando necessário, né. A gente sabe que às vezes a equipe precisa fazer uma conversa com a família, mas a comunicação é difícil por causa do idioma, né. Eu, às vezes, faço esse acompanhamento também quando necessário, né, além de testagem, reclassificação quando necessário, roda de conversa, né. Além disso, aulas, apoio e projetos, né. Então, outros projetos que o Caminhos Cruzados coordena no município, né. A gente teve momentos de aula de língua portuguesa, em diferentes situações. Hoje a gente tem, né, uma parceria com o La Salle, né, 3 escolas têm PIBID voltado ao atendimento de estudantes migrantes, né, são 3 escolas selecionadas por terem um número alto de estudantes migrantes precisando desse apoio, né. A gente sabe que a verdade é que todas as escolas precisam, né, mas algumas estão com muitos, né, e desde
Desde o ano passado, a gente tem esse contato com a Unicinos, que é uma outra parceria com a universidade, que esse ano se concretizou nas aulas de português como língua de acolhimento, né? Essa sigla que aparece ali, que é o PLAC, que é português como língua de acolhimento. Então, são aulas que aconteceram no segundo semestre agora de 2025, na Escola Erna Wirth, né? Foi aberta a todos os alunos imigrantes matriculados na rede, né, e também um plano para que continue em 2026 na modalidade de oficinas, né. Também a Semana do Acolhimento, né, então, 2025, a gente propôs para a rede, né, uma semana escolar para o acolhimento de estudantes migrantes e refugiados, então, com material didático divulgado, com propostas de trabalho, né, e a gente fez, então, recebeu esses trabalhos, alguns foram expostos na Semana de Arte, né, outros ali no site, e a ideia, né, a gente teve uma adesão limitada em 2025, a ideia, então, para 2026, a gente lançar a segunda semana com mais adesão, né, um momento aí na escola para a gente promover o acolhimento, fazer também a cultura desses alunos, né, as vivências deles serem vistas, né, pelos colegas. Hoje todas as MFs têm estudantes imigrantes e é importante a gente não deixar eles serem esquecidos ou escanteados, né, a cultura deles tem que ser vista. E a Semana do Acolhimento, a gente sabe que acontece ali em junho, né, não deve ser só nesse momento, mas é um momento que a gente pode parar também e fazer e pensar nisso, né. E a outra ação que surgiu aí em 2025, então, é um grupo de trabalho, né, que já mencionei antes, ele existe ali no WhatsApp. Então, a gente faz divulgação de material, trocas, né, a gente está com essas formações pensadas ali para o grupo de trabalho para 2026, né, e, enfim, como eu disse, aberto para quem quiser participar. Mais uma coisinha que eu estava esquecendo, que é o projeto da Mala de Saberes Deslocados, que é também outra das ações, né, que o Caminhos Cruzados coordena, que é uma mala de livros que circulou, né, pela rede, no final de 2024 e esse ano também, né, então a gente está planejando que saia aí um guia com práticas pedagógicas, né, e talvez manter ela para 2026, ainda sem planos, mas é isso, né? Então, só para dar uma visão geral, assim, do que é o projeto, né, para além das formações pedagógicas e o que tem planejado aí para 2026. Bom, então, para a gente chegando no final aqui da nossa formação, primeiro um ufa, né? Quanta coisa a gente faz aqui nesse espaço e que orgulho, eu tenho muito orgulho, assim, do trabalho que é realizado aqui, que é um trabalho intencional, é um trabalho organizado para uma rede, olhando as especificidades desta rede, né? Ouvindo as pessoas da rede, então, acho que isso é um ganho, assim, muito grande dentro do nosso trabalho, que a gente gosta muito do que faz e que a gente faz com que isso realmente chegue nas escolas e que o que é proposto aqui, né, tudo isso que os colegas trouxeram, né, que a gente trouxe nessa formação, é algo que a gente só consegue fazer com o apoio da escola, do professor, dos estudantes, né, nada é feito sem pensar nisso, né, a gente agradece muito que os colegas que fazem parte de tudo isso conosco, assim, nos ajudam demais a querer cada vez mais pensar coisas para a escola. O que a gente colocou aqui para que vocês tenham, assim, uma ideia já de datas, né, de quando que as coisas acontecem. Vocês vão ver que esse calendário de eventos previstos, a gente colocou coisas que não são exatamente da nossa unidade, por exemplo, o lançamento da FEMUCITEC. A FEMUCITEC não é só da escola de formação, né? Ela é voltada lá na Casa da Avaliação, mas que a gente participa e alguns de nós fazem parte de comissão, enfim, que a gente colocou para que vocês tenham essa ideia do todo, tá? Então, vou falando rapidinho, eu sei que é longo, né? Mas lá em fevereiro, então, a gente já tem ali o primeiro encontro, né, a Fê explicou da questão do projeto de extensão, dessa ação de extensão com a URGS, depois a gente tem a divulgação do projeto ERER, em março a gente tem o envio
que vocês nos enviem, né, quem participou do Escola Pesquisadora de 2025, tem até o dia 10 de março para nos enviar os artigos, relatos, né, planos que vocês têm para que a gente possa publicar nos cadernos pedagógicos de 2026, tá? Então, a gente colocou essa data para que dê esse tempo, né, dos professores participarem e quem já participou enviar o seu artigo. O Descortine Suas Ideias, como o Éder comentou antes, ele vai ser, sim, lançado mais cedo, né, para que a gente possa, sim, fazer o livro e o lançamento do livro, sessão de autógrafos lá em setembro. A gente precisa que os profs já comecem a estruturar e começar o trabalho a partir de março, então o edital do Descortine começa em março. A gente tem ali a avaliação diagnóstica do Canoas Avalia, que também acontece em março, e a 6ª Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Em abril, a gente tem o lançamento do edital da FUNCITEC também, que acontece lá em agosto, mas o lançamento do edital é em abril. Em maio, a gente tem o início do diagnóstico do PNERC, né, de Canoas, então, que isso o Rodrigo vai informar vocês melhor lá em maio. Tem o Maio Laranja também. Em junho, a gente tem a 2ª Semana Escolar de Promoção do Acolhimento aos Imigrantes e Refugiados, conforme o Pedro comentou agorinha. Em julho, lança, então, o edital do Escola Pesquisadora 5ª edição, que, então, é no ano que vem, para quem quer começar, então, fazer sua pesquisa ou algo que já está acontecendo naquele ano, tem o lançamento do edital para que vocês possam participar. Naquele momento, só precisa enviar o resumo, então não é nada, assim, que precisa ter já tudo pronto, a pesquisa concluída, não. A ideia é que vocês nos enviem realmente o resumo com a ideia do que está sendo realizado. Em agosto, a gente tem a FEMUCITEC, tem o Congresso da Educação Infantil, o Agosto Lilás. Em setembro, então, que é a Semana de Arte, a 5ª Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, a gente tem lá o lançamento do livro do Descortine, o Escola Pesquisadora que acontece, né, dentro da Semana de Arte, com a apresentação dos trabalhos. Também é lançado o e-book, então, dos cadernos pedagógicos do Escola Pesquisadora do ano anterior. Então, isso tudo vai acontecer em setembro. E o Setembro Amarelo. Outubro, a gente tem a gincana matemática e também, né, conforme agora é lei, já em Canoas, a questão do concurso Professor Destaque, a gente tem a 2ª edição do Professor Destaque no ano que vem. Ele não é algo da nossa unidade, mas a gente participa muito, né, tanto como comissão, como avaliadores, então a gente colocou aqui no nosso cronograma, ele é algo de toda a secretaria, mas que ele envolve também o nosso trabalho como professores e mediadores aqui da Escola de Formação. Em novembro, então, tem a avaliação final do Canoas Avalia e o seminário de culminância da ERER, né, a 1ª edição. E em dezembro, então, a gente tem essa devolutiva das atividades que aconteceram do ERER, né, então, realizadas em 2026. Então, sempre a gente pede lá em dezembro, isso a gente já está fazendo esse ano, já está recebendo, nas escolas que não enviaram, podem enviar, a gente está ali fazendo juntando todas essas informações, né, o Rodrigo ali como essa pessoa que faz esse trabalho. Então, claro, pode acontecer alguma mudança, né? A gente não está livre de mudanças, mas como eu brinco com os cronogramas mensais, esse cronograma também, né? Mas os cronogramas mensais eu brinco que eu sou muito chata com os cronogramas para que eles não mudem de data, não mudem de local, para que vocês saibam, né? Bom, chegou o cronograma da Escola de Formação, eu posso lá imprimir e tá na sala dos professores e não vai mais ter mudança ali, né? Eu só digo que tem mudança quando tem ciclone, quando tem uma coisa muito grave que realmente precisou mudar, porque a nossa ideia é que sim, vocês confiem que esse trabalho vai acontecer e que não vai ficar assim, será que vai ter? Será que não vai ter? Não, quando a gente envia lá para vocês o cronograma da Escola de Formação, são as atividades que vão acontecer no mês seguinte, os encontros que a gente espera tanto essa presença de vocês aqui. Então, pode passar mais um, só para que vocês também já comecem a preencher ali o link de presenças. A gente tem ali o QR Code e também tem ali o link encurtado, né, bit.ly /formacão, na verdade, dezembro, tá? Então, vocês podem preencher a presença e vai ficar aberto até fevereiro, né, até o retorno ali das aulas, no inicinho das primeiras semanas ali, vocês ainda vão poder assistir, quem não puder assistir agora, e então agradecer mesmo a presença de todos nessa formação, e agradecer por esse ano, tenho certeza que não só para a gente, mas para vocês também foi um ano muito positivo, um ano formativo, e esse ano realmente foi muito especial para a gente, né, já vem sendo especial desde 2021, lá do nascimento da Escola de Formação, 2022, quando ela se tornou presencial, e aí agora a gente
tem toda essa caminhada junto com a rede, a gente agradece demais. Um beijo a todos vocês e desejamos esse final de ano ótimo para todo mundo. Obrigada aos colegas. Tchau, tchau.